Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema confissão. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então falar ainda aqui brevemente a respeito do tema confissão. Começando pelo Código de Processo Civil. Vejamos o que diz os artigos 389 até 395. Vamos lá. Voltemos aqui. A confissão, judicial ou extrajudicial, perceba aqui uma primeira classificação, né? Quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Perceba que o 389 traz um conceito de confissão, né? Classifica em judicial e extrajudicial, conforme seja feita ou não perante um órgão do Poder Judiciário, né? E deve ser feita pela parte sobre questões de fato. E claro que esse reconhecimento da veracidade desse fato deve ser contrário ao seu interesse e favorável ao do seu adversário. O 390 diz que a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Então, mais uma classificação, né? Conforme tenha ou não havido provocação para que a parte confesse. O parágrafo 1º diz que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Poder especial para confessar. Isso acontece sobretudo com as pessoas jurídicas, né? Parágrafo 2º, a confissão provocada é considerada o termo de depoimento pessoal. Então, no vídeo que nós tratamos a respeito do depoimento pessoal, foi destacada esse entendimento doutrinário de que, através do depoimento pessoal, o objetivo é extrair a confissão da outra parte. E seria uma confissão provocada, né? O 391 diz que a confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro, conforme sejam casados ou vivam em união estável, né, não valerá sem a do outro. Veja, a não ser que, né, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Ou que, de repente, eles vivem em união estável e têm um contrato especificando que eles também vivem sob o regime da separação total. Aí a confissão pode prejudicar o proprietário porque não vai atingir direito do outro cônjuge ou companheiro, né? Vamos adiante. Vejamos agora o que diz o artigo 392. O 392 diz que não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Então, por exemplo, quando a fazenda pública é parte e a lide tem por objeto interesse público, não pode haver confissão, porque é um direito indisponível. Tá? E o parágrafo 1º diz que a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados. Por exemplo, um procurador que não tenha poderes para confessar, por exemplo. Né? Parágrafo 2º. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Ou seja, novamente, somente vai poder confessar se tiver poderes para tanto. Né? E o 393 diz que a confissão é irrevogável. Atenção a essa informação, que ela vai ser útil para vocês daqui a pouco. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada, se decorreu de erro de fato ou de coação. Por conta disso, há autores que dizem que a confissão não seria meio de prova, mas sim um negócio jurídico processual. Com todas as vezes eu ouso discordar. Eu prefiro a doutrina, os autores que afirmam que confissão é sim meio de prova. Né? Não é só pelo simples fato de poder ser anulada que vai se transformar em negócio jurídico processual. Né? Com todas as vênias de quem pensa diferente. E o parágrafo único diz que a legitimidade para a ação prevista no caput, ou seja, a ação que visa anular a confissão por conta de erro de fato ou coação, é exclusiva do confitente, ou seja, de quem confessou. Se ele falece, ninguém mais pode propor essa ação. Agora veja que interessante. E pode ser transferida aos seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então, se ele propõe a ação e falece, aí pode haver a sucessão processual. Né? Porque ele externou a sua vontade de buscar perante o Poder Judiciário a anulação da confissão. Agora, se ele falece sem propor essa ação, aí realmente ninguém mais vai poder propor. Tá? E o 394 diz que a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. Por exemplo, imagina um indivíduo confessar que é casado. Ah, eu confesso, eu sou casado. Sim, mas a legislação desse caso exige a prova literal. Tem que dar certidão de casamento. E a confissão não vai suprir
a apresentação da certidão de casamento. Né? Vejamos então agora o 395, que aliás tem uma complexidade grande esse dispositivo e a doutrina nem sempre explica muito bem esse artigo, mas eu tirei um trechinho aqui da obra de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Aranharte e Daniel Bittigiero, que nós veremos daqui a pouco, que esclarece bem. Assim, um trecho só, porque na verdade o interessante seria consultar a obra. Ela está até aqui, ó. Eu vou mostrar a capa para vocês daqui a pouco, mas é esse livro aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro a capa. Eles esclarecem bem. E assim, para não me estender demais, eu tirei um parágrafo que me parece bem precisa a colocação deles com relação a esse tema. Vamos então ver o que diz o artigo 395. A confissão é, em regra, indivisível. Então, normalmente ela não pode ser dividida, pode ser cindida, né? Não podendo a parte que a quiser invocar como prova, né? Exato, como prova, aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-lo no que lhe for desfavorável. Então, isso aqui é a regra, tá, gente? Em regra, a confissão é indivisível, não pode ser dividida para aceitar o que beneficia e rejeitar o que é desfavorável. Normalmente é isso aqui. Porém, cindir-se-á, ou seja, vai poder ser dividida, né? Quando o confitente, aquele que confessou, a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Então, a ideia que nós vamos ver melhor na obra de Marinoni daqui a pouco, é que não possa a parte, sob o pretexto de estar confessando, trazer aos autos um fato novo que a beneficia. Então, de repente, o réu deixou de trazer uma informação importante na contestação, já alcançada pela preclusão, e ele usa desse artifício. Por conta da indivisibilidade da confissão, eu vou confessar, mas em compensação eu vou trazer um argumento que me é favorável, né? Como fundamento de defesa, né? Fato novo, porque não foi tratado anteriormente, de defesa de direito material ou de reconvenção. Então, o magistrado tem que estar atento para não permitir que isso aconteça. E, nesses casos, ele está autorizado, sim, a dividir. E só aproveitar na confissão aquilo que é desfavorável a quem confessou. Tá? Vou mostrar para vocês a lição do Marinoni daqui a pouquinho. Vamos em frente. Vejamos agora o que diz Elias Marques de Medeiros Neto, nessa obra que é coordenada por Cássio Carpinella Bueno, mas ele é um dos autores. Quer ver? Eu vou ampliar. Vocês vão ver o nome dele aqui, ó. Cadê o Elias? Está aqui, ó. Elias Marques de Medeiros Neto. Né? Eu já mencionei essa obra várias vezes, é uma obra excelente. Mas, curiosamente, me parece que é a primeira vez que eu tiro um trecho de autoria de Elias Marques de Medeiros Neto. Não me recordava do nome dele. Bem, vejamos o que ele diz a respeito da confissão naquela obra, na página 279. Ele diz o seguinte, ó. A confissão é meio de prova, concordo plenamente com ele, no qual uma das partes reconhece como verdadeiro determinado fato, que é contrário aos seus interesses e favorável aos interesses da outra parte. Né? Mais ou menos aquilo que diz o 389. Né? A confissão não pode ser confundida com o reconhecimento jurídico do pedido, que poderia ser feito pelo réu, né? E nem com a renúncia ao direito, que poderia ser feito pelo autor. E ambos levariam à resolução do mérito, né? Com base no 487, 3, alíneas A e C, respectivamente. O que é a confissão? É meio de prova quanto a fatos alegados no processo e, como tal, deverá ser cotejada, né, comparada, confrontada com as demais provas produzidas nos autos, de modo a ser adequadamente valorada pelo magistrado. Então percebam que foi-se o tempo que a confissão era tida como a rainha das provas. O magistrado, não é porque houve a confissão que isso vai dispensar que o magistrado analise o conjunto probatório no seu todo, até para ver se ela se coaduna com esse conjunto probatório. Tá? E aí continua Elias Marques de Medeiros Neto, na mesma página, na mesma obra, dizendo o seguinte, ó, o reconhecimento jurídico do pedido e a renúncia ao direito, reconhecimento jurídico feito pelo réu, renúncia pelo autor, por sua vez, são atos de disposição quanto ao direito debatido nos autos. A confissão diz respeito a fato, né? Resultando-se em uma sentença de mérito a ser proferida pelo juiz. E a confissão? A confissão gera apenas uma presunção relativa, não é absoluta, né? Quanto aos fatos admitidos pela parte, devendo o magistrado valorar adequadamente este meio de prova diante das demais provas produzidas nos autos, e ele remete aqui aos artigos 371 e 489. Ok? Então, observações interessantes aqui de Elias Marques de Medeiros Neto. Vamos em frente. A capa eu já tinha mostrado para vocês. Vejamos agora, esse HTJ aqui é de Humberto Teodoro Júnior. Olha o que Humberto Teodoro Júnior diz na página 950 dessa obra aqui, ó.
essa obra do Humberto Eudoro Júnior, tá? Então, na página 950, ele diz o seguinte, ó. De tal sorte podem-se arrolar os seguintes requisitos para a eficácia da confissão. Aí ele enumera esses três, né? A, B e C. A. Capacidade plena do confitente. Os representantes legais de incapazes nunca podem confessar por eles. B. Inexigibilidade de forma especial para a validade do ato jurídico confessado. E aí, olha o que ele diz entre parênteses, ó. Não se pode confessar no casamento, como eu falei anteriormente, né? Sem demonstrar que ele se realizou com as solenidades legais. Ou, outro exemplo, a aquisição de propriedade imobiliária sem a transcrição no registro de imóveis, né? E o terceiro requisito que ele enumera é disponibilidade do direito relacionado ao fato confessado. Porque não se pode confessar a respeito de questões relativas a direito indisponível, né? Como diz o próprio Código de Processo Civil, no 392, parágrafo 1º. A capa eu já tinha mostrado para vocês. Vamos ver agora aquele trechinho que eu falei da obra do Marinoni, né? Que não é só dele. É de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Alinharte e Daniel Mitidiero. Página 370. Olha a capa da obra. Essa aqui eu já tinha mostrado, o livro estava aqui do meu lado, né? Eu mostrei. Enfim, mas eu já tinha digitalizado a capa para mostrar para vocês aqui. Olha o que eles dizem sobre o 395. Olha que interessante. A ideia, portanto, tem por objetivo evitar que o confitente use da confissão como instrumento simulado, em seu benefício exclusivo. Assim, a declaração de fato desfavorável ao confitente, como mero pressuposto para a justa posição de fatos novos, né, que ele não tinha dito no momento oportuno, na petição inicial, se for o autor, na contestação, se for o réu, desta vez favoráveis ao seu interesse e capazes de representar defesa de sua posição, autorizam ao juiz que cinda, né, que divida, né, que reparta a confissão, considerando-a na parcela desfavorável e não na restante. Para não deixar que a parte alcance esse seu objetivo aqui desleal no processo. É uma questão de lealdade processual. Né? E o juiz não pode consentir que a parte alcance esse objetivo. Né? A capa do livro eu já tinha mostrado. Para finalizarmos, vamos ver agora uma questão. Uma questão da banca Funesp, órgão CODEM, São Paulo, prova advogado. Vamos lá. Acredito que seja bem simples resolver após as explicações dadas aqui. Eu acho até conveniente vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver, e aí depois prossegue para ver a solução comigo, tá? Vou ampliar. Vamos lá. Há confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. 389, né? Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A confissão judicial faz prova contra o confitente, prejudicando os eventuais litisconsortes. Prejudica os litisconsortes? Não prejudica, né? Nós vimos, a letra A está errada. Letra B. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. E aí, acharam um erro na B? A melhor forma de resolver a questão assim é encontrar erros, né? Já achamos o erro da A com relação aos litisconsortes, porque não pode prejudicá-los. Na B, não sei se vocês encontraram, mas sim, vamos ver as próximas. Vamos ver a C. Vale como confissão, desde que realizada em juízo, a admissão de fatos relativos a direitos indisponíveis. Não, a direitos indisponíveis nós vimos que não podem ser objeto de confissão, né? A C está errada. D. A confissão pode ser revogada. Revogada? Não, ela não pode ser revogada. Ela pode ser anulada, caso decorra, né, decorrente de erro de fato ou coação. Então, revogada não, anulada. Está errada D. Letra E. A confissão em regra é indivisível. Perfeito. Podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la... Opa, divisível? Não. Em regra ela é indivisível. Já de cara está errado. A confissão em regra é indivisível. Aí eu prossegue, ó. Aqui já dá para ver que está errado. Podendo a parte que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico a beneficiar e rejeitá-la no que for desfavorável. Não, em regra não pode ser assim. Em regra não. Porque tiraria até de contexto a fala da parte, né? Normalmente ela é indivisível.
Então, realmente só pode ser correta aqui a letra B, que realmente não tinha achado nenhum erro nela, né? A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. Isso aqui, né? A alternativa correta é a letra B, conforme a redação do 394, né? Que diz exatamente que a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. Minha gente, digo sempre, isso aqui é uma apertadíssima síntese a respeito desse tema, tem muito mais a ser dito a respeito de confissão, né? De qualquer modo, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.